Olá. Olá, boa tarde para todos nós. Quero dizer da minha grande satisfação de estar hoje aqui com todos e desejo que a gente consiga na nossa tarde ter a oportunidade de conversar sobre os pontos que a gente considera que sejam interessantes sobre doutrina espírita. Vamos ver o que é que a gente consegue ajudar nesse sentido, tá bom? Então a primeira pergunta, Jorge, é o seguinte, uma contextualização primeiro, diz assim: assisti uma live no canal Allan Kardec TV do YouTube sobre o tema colônias espirituais, na qual os expositores contestaram a existência de colônias, a exemplo do que relataram os espíritos Emmanuel e André Luiz. Para isso, eles apresentaram referências nas obras de Allan Kardec, que seriam as negativas expressas da existência das colônias. Cita aqui a pergunta 87, do Livro dos Espíritos, dia 1012. As perguntas estão aqui descritas, eu leio, vamos lá. A pergunta 87 do Livro dos Espíritos diz assim: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: estão por toda parte. E continua, mas aqui está só uma reticência. E a 1012 diz assim: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? E a resposta, após uma reticência: e como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. E continua mais um pouquinho. Os expositores ainda fazem uma crítica no sentido de que estamos deixando de observar o que Kardec escreveu e estamos crendo em espíritos que sequer participaram da codificação. Em que devemos nos basear? Nas questões e respostas acima no Livro dos Espíritos, ou na relação, ou no relato de Emmanuel e André Luiz? Não existe nenhum lugar da codificação kardeciana que nos ofereça a informação de que os espíritos estejam em um lugar e que não estejam em outro. E quando se fala de colônias espirituais, não se está dizendo que os espíritos estão segregados a um determinado lugar e não estão em outros. Eles estão em toda parte. Não existe um lugar onde lhes seja proibida a permanência. Então, os espíritos estão em toda parte. E somando-se a essa questão 87, eu traria também a questão 76, que diz que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Então, é o universo inteiro. Não existe um local reservado para que os espíritos fiquem ou não fiquem. Então, o que está disposto nessa questão não diz respeito à inexistência de colônias, mas ao fato de que todos os espaços estão permitidos para que isso aconteça. E na questão 1012, quando trabalha exatamente a questão da permanência dos espíritos em algum tipo de lugar, também não se está dizendo aí de que os espíritos não possam promover a sua reunião, porque eles podem se reunir como assim lhes aprouver. O que é importante observar é que nenhuma dessas regiões, sejam as trevas, seja o umbral, sejam as colônias espirituais, elas não são obras do Criador, elas não são criadas a partir de um dispositivo do próprio Senhor. São os espíritos que se reúnem por grau de afinidade. Então essas reuniões de espíritos, elas não colidem com a codificação kardeciana. Não há uma colisão nesse sentido. O que se poderia de repente dizer é que as colônias espirituais não estão citadas na obra de Allan Kardec. Aí é verdade,
As colônias espirituais não estão citadas na obra de Allan Kardec. Mas a gente sabe que a doutrina espírita, ela é uma doutrina que ela progride no tempo. Ela é uma doutrina chamada progressiva, que é o que está disposto no livro A Gênese, no caráter da revelação espírita. Então existem muitas informações que nós temos hoje e que nós não tínhamos no passado. Assim como no amanhã nós teremos novas informações que nós não temos no presente. Há muitas coisas que nós ainda ignoramos. E há coisas que não é que a gente ignore, mas ainda não nos foram, de fato, entregues. A gente ainda não tem essa informação. É um processo progressivo, é uma revelação que ela vai caminhando no tempo. E isso é muito bonito com relação a ela. E as informações sobre colônias espirituais, elas não advêm da ideia de André Luiz e de Emmanuel, mas elas estão em outras obras. Quando você fala de André Luiz e Emmanuel, você foca em Chico Xavier. E o que dizer de Dona Ivone do Amaral Pereira? E o que dizer de Divaldo Franco? E de tantos outros médiuns? Então, não são dois espíritos falando, nós estamos voltando ao método kardeciano, que é a universalidade dos ensinos dos espíritos. Ouvir vários médiuns em vários grupos para verificar se eles trazem uma informação assemelhada. Então, dizer que o fato de se falar que existe espírito por toda parte, não há colônias espirituais, a gente está querendo calçar de uma maneira indevida determinadas informações, porque não se está dizendo que os espíritos estão segregados numa colônia. Eles continuam estando por toda parte, mas com o livre poder do seu livre-arbítrio de se associarem ou não em diversos lugares do universo. Não há, nesse sentido, nenhuma colisão com o pensamento daquilo que Kardec assim coloca. Muito bom, Jorge. Vamos aqui mais uma pergunta. Professor Jorge, sobre o movimento espírita, o que podemos destacar enquanto evolução espírita? Essa veio dando desconto da outra. O Espiritismo é uma doutrina recente, tem 166 anos, como a Eulália acabou de nos lembrar. E o movimento espírita, evidentemente, é mais recente, porque ele tem por objetivo a divulgação dessa mesma doutrina. Então é razoável que nós imaginemos que, diferentemente da doutrina espírita que foi trazida pelos espíritos dentro de uma quantidade muito grande de informações, e Kardec organizou esse saber, o movimento espírita ele vai sendo desenvolvido, lapidado a partir do tempo, com o desenvolvimento e a revisão constante dos valores que a gente tem como verdade. Houve um período em que nós acreditávamos que o melhor era fazermos reuniões mediúnicas públicas, e nós vivemos isso durante muito tempo. E André Luiz, quando publicou a sua obra, era nesse período. Então, se você pega a obra dos domínios da mediunidade, ela se passa num centro espírita que tem mediúnica pública. Então, é o que era, o que tinha. Então, o movimento espírita, ele vai ensaiando e vai vendo, olha, isso aqui não é muito bom, a gente tem que rever. Então, é natural que o movimento espírita, ele passe por revisões sistemáticas das suas práticas. A cada momento, o movimento espírita, ele se readequa, ele se redefine, ele reaponta a sua bússola, ele descobre uma maneira mais adequada de funcionar, sendo que toda a movimentação que o movimento espírita realiza deve ser aquela de se aproximar cada vez mais daquilo que a doutrina espírita coloca. Então a gente vai aprendendo, vai descobrindo, puxa, a gente poderia organizar assim, e por que a gente não se organiza dessa forma? Então esse amadurecimento de um movimento tão recente como o nosso, é plenamente compreensível que o nosso movimento espírita tenha dificuldades em algumas áreas, exatamente por quê? Porque ele está num processo permanente de balão de ensaio, em que as experiências são tomadas. E nesse sentido, o ideal federativo é muito importante, porque ele permite o compartilhamento das experiências exitosas
dentro de um Estado, a partir da federação, e o compartilhamento das experiências em nível Brasil, na Federação Espírita Brasileira, e o compartilhamento entre países com o Conselho Espírita Internacional. Quer dizer, a gente tem essa possibilidade de partilha de maneira muito efetiva dentro da estrutura que o movimento espírita possui. E é plenamente compreensível que ele tenha suas dificuldades. Ele é feito por pessoas, por seres humanos falíveis, e o foco é, cada vez mais, esse aprimorar das ações, alinharem-se progressivamente com aquilo que é a nossa referência, a nossa baliza, que é a doutrina espírita. Quanto mais próximo da doutrina o movimento for, mais maduro e mais eficaz ele se apresenta. O que o senhor diria àqueles que se reconhecem tão imperfeitos e se frustram com as sucessivas tentativas de melhorar, mas não conseguem muito progresso? Essa é uma característica muito comum do espírito humano, a gente querer fazer em nós uma movimentação tão significativa do ponto de vista emocional, que pode gerar em nós uma frustração muito grande, em função da expectativa muito elevada daquilo que a gente pode fazer. Então, uma das coisas importantíssimas para o fenômeno do autoconhecimento é o processo de autoaceitação. Eu primeiro preciso aceitar quem eu sou, porque, veja, o autoconhecimento ele não é objetivo da doutrina espírita. Não é objetivo. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem. Esse é o objetivo. Só que para fazer a transformação, a gente tem que se autoconhecer. Se eu não me autoconheço, eu não tenho condição de me transformar. Mas o autoconhecimento ele tem que ser uma transformação positiva. O que pode acontecer conosco é que nós queremos fazer um autoconhecimento sem uma autoaceitação. Eu preciso aceitar o meu mundo real, a minha família real, que meu pai é difícil, que a minha mãe é problemática, que eu tenho um marido complicado, que meus filhos são muito difíceis de lidar. E aí você lidar com a realidade objetiva da vida. De que adianta a gente criar uma ilusão de não, nunca mais eu vou me aborrecer com ninguém? Isso não vai acontecer. Então, eu ser capaz de aceitar a minha realidade é muito importante. Aceitar que eu não tenho a perfeição e não esperar do outro a perfeição que o outro não pode dar. Às vezes eu quero que o outro me entregue o que ele ainda não tem condição de dar. Eu também não tenho condição de dar. Então aceita o mundo real. Aceita a condição real das fragilidades que a gente tem, daquilo que a gente consegue caminhar. E não façamos projetos mirabolantes de perfeição quando a gente ainda não tem essa condição de fazer. Então, marca uma meta mais exequível para o horizonte que você tem e tenta trabalhar nisso, sem fazer uma expectativa imensa e aceitar a fragilidade que a gente tem. A gente precisa aprender a ser misericordioso conosco também, exercitar o auto-perdão. Se você não souber trabalhar o auto-perdão, você terá muita dificuldade para conseguir desenvolver as potencialidades espirituais que a vida vai pedir de cada um de nós. Então, respondendo à pergunta, eu recomendaria a esse companheiro nessas condições que procurasse se aproximar dos conteúdos sobre auto-perdão e os conteúdos sobre autoaceitação que a gente encontra nas obras de Joana de Ângeles de maneira muito detalhada e que podem ser obtidos na própria casa espírita, frequentando os grupos de estudo, debatendo as obras de Joana, principalmente da série psicológica, para que a gente consiga se aproximar desse conteúdo e aceitar a vida como ela é e entender que a fragilidade que nós temos é, na verdade, o mundo real que a gente possui e que a gente não pode criar essas utopias que muitas vezes podem nos gerar sofrimento.
está sabendo mexer nesse microfone, Jorge. Bom, mudando completamente o tema aqui, tem uma pergunta curtinha, mas muito interessante, Jorge. Há algum impedimento em trabalhar com a mediunidade para quem toma remédio controlado? Remédio controlado é uma designação muito genérica, porque antibiótico também é controlado, né? Então, é lógico que a gente tem que medir as coisas não pelo remédio controlado em si, mas pelo nosso estado, pela nossa condição emocional. O livro dos médiuns nos destaca de maneira muito clara que as pessoas que têm a mente muito excitadas, pessoas que já trazem uma certa propensão para comportamentos esquizoides, que a gente precisa ter cuidado na participação dessas pessoas dentro de reunião mediúnica, use remédio ou não use. Mas existem pessoas que até fazem uso do remédio controlado, mas elas estão bem. Ela tem uma depressão leve, ela toma uma medicação e ela funciona normalmente, ela trabalha, ela é funcional, aquela substância que ela está tomando está fazendo com que ela viva a vida com certa tranquilidade, mas ela está usando medicação, mas ela está bem, está normal, está trabalhando, ela não está vivendo os momentos de crise que ela tem. E nós temos outras pessoas que estão fazendo uso de medicação desse tipo, e não são funcionais, ela não está conseguindo trabalhar, ela não está conseguindo organizar a casa dela, ou ela está num caso ainda mais grave de uma depressão profunda, dentro de um quarto, que ela não consegue sair, ela não consegue se relacionar, ela já está com ideação suicida. Os três aqui usam remédio controlado, depressão leve, moderada e severa, a depressão profunda. Então, se você tem o uso de um medicamento, e esse uso de medicamento não oferece a você uma oscilação de humor que comprometa o trabalho, é uma circunstância. Agora, use medicamento ou não, se a pessoa não está no seu equilíbrio, na sua normalidade psíquica, emocional, recomenda o bom senso e a própria obra doutrinária Livro dos Médiuns, que essas pessoas a gente tem que ver com reserva na reunião mediúnica. Ah, mas gosta demais de ir, precisa ir, e a gente, para não, de repente, retirar a pessoa do grupo, você pode dizer assim, fulano, fica na sustentação, dá o passe na reunião, apoia, porque às vezes a pessoa está passando por um momento ruim, mas ela não tem um histórico de dificuldade. Se você tem alguém que tem um comportamento que ela passa mais tempo fora daquele padrão que a gente deveria esperar, é compreensível que a gente, olha, o grupo mediúnico não é o local ideal para você ficar. Mas às vezes a gente passa por um momento que a gente está usando até uma medicação, sei lá, e você diz assim, olha, eu não estou bem, fica na vibração. Na hora que fulano faz a prece, fulano ajuda aqui, dá um passo no outro, eu posso pedir para essa pessoa fazer um socorro, não necessariamente fazer uma doutrinação. Em alguns casos ela pode até conversar com essa entidade, uma entidade mais fácil, que não é um caso mais complexo. Então é tudo uma circunstância de ter sensibilidade. Se a pessoa está fora do seu padrão de normalidade, é razoável que a gente não permita que isso aconteça. Mas nos casos daqueles que possuem a medicação, mas eles não apresentam nenhum tipo de comportamento que possa ser estranho, facultar o trabalho pode ser uma boa medida. E se você perceber que ela não fica bem, suspende. Isso é uma questão de bom senso, que a gente vai trabalhando na medida em que a gente vai observando, sem essa regra. É controlado, não pode, se não for controlado, não pode, não pode. Mas observar o espírito humano dentro desse fenômeno.
A doutrina espírita não vê, porque a obra de Kardec não trata sobre o Esperanto. O que é a doutrina espírita? É fundamentalmente o conteúdo apresentado na obra de Allan Kardec, porque foi lá que se definiu que o espiritismo era o que estava ali dentro. Simples. Agora, o movimento espírita enxerga, as obras subsidiárias enxergam o Esperanto como uma opção bem interessante. Nós temos várias obras. Memórias de Suicida é uma obra que destaca de maneira muito efetiva o estudo do Esperanto, como sendo um elemento interessante para a integração dos povos. Então, o movimento espírita tem uma atenção particular com o Esperanto, considerando que ele é uma língua que, de certa forma, foi trazida do mundo espiritual para o mundo corporal, para o trabalho de integração da humanidade. E para aqueles que não são esperantistas, o Esperanto não tem interesse em ser língua universal, tá? O objetivo do Esperanto é ser língua internacional, é diferente. Todo mundo seria bilíngue, a gente fala português e Esperanto. E os americanos falam inglês e Esperanto. Entre eles, inglês, entre nós, português. Quando conversamos com eles, Esperanto. Qual a vantagem? Ninguém se submete à língua de ninguém. Segunda vantagem, rapidez para aprender, porque não tem exceções. É muito fácil de aprender. Então, por ser uma proposta que vem do mundo espiritual para o mundo corporal, e por ser uma língua que não submete nenhuma nação à cultura da outra, porque quando a gente aprende uma língua, a gente aprende também a cultura do outro país, não tem como você aprender a língua sem a cultura, então acaba a gente ficando meio que submisso a essa cultura do dominante. Então, por esse motivo que o Esperanto se apresenta como sendo uma solução nesse sentido. E a expectativa é que, na medida em que a humanidade for compreendendo isso, ela promova uma aproximação progressiva desse ideal. O Esperanto é de 1887, tá? Jorge, como vamos atrair os jovens para as casas espíritas? Me parece que nosso modelo de evangelização não está funcionando, como está escrito. Eu trabalho no IBGE, posso dar um número para todos nós. O movimento espírita é o movimento que tem a menor participação dos jovens dentro da distribuição etária dos seus, daqueles que declararam que são espíritas no censo demográfico de 2010, ou seja, nós temos uma distribuição etária no Brasil e a expectativa é de que as doutrinas sigam essa distribuição etária. Se eu tenho 2% de jovens, 2% de espírita. Se eu tenho 10% de adulto, 10% de espírita. Se eu tenho 1% de idoso, 1% de espírita. Ou seja, você teria que seguir uma distribuição etária parecida dentro dos movimentos. O catolicismo faz isso de maneira perfeita. Ele se distribui nas idades bem certinho. O movimento espírita é o mais destoante disso. Nós temos uma lacuna enorme na juventude e temos um absurdo de gente adulta dentro das instituições espíritas. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a nossa metodologia é uma metodologia que está muito alinhada com o adulto. Nós somos muito bons para trabalhar com adulto, muito bons. É estudo sistematizado, é palestra. A maneira como o Centro Espírita se organizou está exatamente modelado para públicos adultos. E para públicos jovens a gente não está conseguindo alcançar esse mesmo objetivo. Ou seja, se você pegar a distribuição etária nessa plateia, ela não a representa a distribuição etária do Brasil. Você vai ver que tem faixas de idade que não estão aqui dentro com a mesma proporção que deveriam estar, e outras estão super representadas, mostrando exatamente essa característica. Então, o que aconteceu? Porque as outras doutrinas conseguem. O que ocorre com o movimento espírita? Talvez porque nós somos uma doutrina que responsabilizamos muito as pessoas. Nós dizemos, não, a responsabilidade é sua, você tem que carregar a sua cruz. Então, você não fez as coisas, então você é o responsável por isso. Então, a gente trabalha muito com esse sentimento de responsabilização do indivíduo.
E isso talvez faça mais eco nos adultos do que nos jovens. Então, a nossa metodologia talvez precise fazer algumas adequações. Uma segunda razão para isso é a infantilização dos grupos de jovens. A gente quer tratar o jovem como se eles meninos fossem, eles não são meninos. Então, essa infantilização de ficar trazendo os jovens para discutir que foi colocada uma cesta no rio Nilo, que desceu, e o Moisés estava dentro da cestinha, não dá certo isso, não dá certo. Pegue uma prova do Enem e tente entender um enunciado de uma questão daquelas do Enem. Aí você vai ver o nível de exigência que esses jovens de hoje têm e que a gente quer tratar como se fossem meninos. O pessoal do Enem não tem pena deles. Eles pegam cada questão pedreira. Aí chega na doutrina espírita, o cara quer tocar violão meia hora, fazer umas brincadeiras de amarrar uma venda nas pessoas para achar uma questão. Muito bem, acertou. Não dá certo. Pode não parecer, mas o meu coordenador de juventude era o Alberto Almeida. Naquela época ele era 7 anos mais velho que eu. E eu era jovem da juventude que o Alberto coordenava. O Alberto nunca teve pena de nós. Ele sempre dava o conteúdo na profundidade que o conteúdo tem que ser oferecido. Lê na obra e vamos discutir. Discussão, debate, aprofundamento, sem pena. Então, essa infantilização pode ser uma das razões. E uma outra, que é importantíssima, é a falta de protagonismo. Por quê? Porque o jovem entra, mas a gente fica com peninha de dar trabalho para ele. Não, coitadinho, então, tem que dar trabalho para ele. O que fixa as pessoas no movimento espírita, segundo a Sandra Borba, é rir junto, chorar junto e trabalhar junto. O pessoal só está rindo junto, aí não fixa. Então tem que rir junto, trabalhar juntos, chorar junto. Então dá trabalho para eles. A gente tem que dar aos jovens um sentimento de responsabilidade. Se eu não estiver lá, vai fazer falta. A gente faz tudo e fica super protegendo, acaba acontecendo que eles não se sentem chamados para a permanência. Um dado também que quero dar do IBGE é que a partir dos 29 anos é quando a gente encosta a distribuição do movimento espírita na distribuição etária brasileira. E a partir daí a gente vai ficando cada vez mais elevado. E o que acontece? Você trabalha o conhecimento no jovem, ele se evade, mas quando ele casa, tem filho, aí ele volta, porque ele sabe aonde ele vai procurar o conhecimento. Então ali ele acaba retornando. E só para terminar, para a gente não tem que ter muita coisa para ver, a juventude espírita cresceu na última década 16%. E o movimento espírita de adulto cresceu 156%. Deu para entender? Os jovens cresceram, eles não diminuíram, eles cresceram. Só que os adultos cresceram absurdamente. Então acabou acontecendo que a gente tem a sensação de que o jovem sumiu. Não, é porque houve uma profusão de adultos dentro da casa espírita. E aí o que é que acontece com isso? A principal porta de entrada de pessoas no movimento espírita não é a juventude. Não é a juventude. É claro que a gente gostaria que a juventude fosse mais atuante, lógico. Mas não é ela que vai garantir a continuidade do movimento espírita. Porque aqui, se eu for perguntar, uma grande quantidade de nós que estamos aqui entramos no movimento espírita adultos e não quando jovens, mostrando para a gente que essa não é a única porta por onde as pessoas ingressam para se tornarem trabalhadores espíritas, tirando, portanto, a preocupação de que isso venha ameaçar o futuro da doutrina do movimento espírita. Mas é importante melhorar essa questão da infantilização e do protagonismo juvenil para que a gente tenha uma adesão maior nesse sentido. Irmãos desencarnados que se apresentam como pretos velhos, Maria Padilha, expressões da religião afro, devem ser orientados que já não são mais esses antigos estereótipos?
Quando se manifesta uma entidade num grupo mediúnico que acha que não morreu, o que é que você faz? Você impõe sobre ela a verdade de que ela já desencarnou, ou você vai conversando com ela e deixando que o espírito por si mesmo perceba o que ele tem para descobrir? A boa doutrinação é aquela que não trabalha com os modelos violentos. Na época que eu comecei no movimento espírita, tinha muito uma técnica de mandar o espírito olhar a mão. Veja se essa mão é sua. Botava o espelho, veja se esse rosto é seu. Hoje não se faz mais isso. Então nós, na verdade, não temos nenhuma pretensão de querer transformar as pessoas a fórceps. E detalhe, nós não podemos dizer que um espírito, porque ele se apresenta com determinadas características, que ele tem que ser obrigado a abandonar essa característica. São características que ele se identifica hoje. Então vejamos, por que são chamados pretos velhos? Onde foi que tiraram essa ideia? Pretos velhos. As pessoas muitas vezes acham que eles são chamados de pretos velhos porque a idade deles era alta, eles tinham um cabelinho branco, por isso que ele era preto velho. Esse velho não é da idade, do corpo, são almas velhas. Quando se deu o processo da escravização do Brasil, espíritos de elevada condição espiritual encarnaram no meio deles para serem os seus orientadores encarnados e que faziam o papel de uma espécie de mentor entre eles. Então era quem orientava para que não odiassem, para que não tivessem desejo de vingança, para que não se inserissem na lei de causa e efeito como não deviam. Eles eram almas muito antigas que estavam ali, muitos deles em processo de orientação dos seus iguais. Então, por esse motivo que eles vêm com aquela indumentária, exatamente para se fazer entender num fenômeno de empatia com aqueles que eles precisam socorrer. Nós não sabemos que histórias nós, hoje encarnados como espíritas, temos com as histórias da escravidão. Às vezes os pretos velhos que podem estar se manifestando são nossos antigos escravos que estão nos revisitando para fazer despertar em nós os sentimentos que ainda não conseguimos despertar. Então a gente recebe com carinho, a gente não vai estimular, isso mesmo, continue assim, está muito bem. Não precisa estimular, mas não precisa você chocar a entidade e dizer, vamos parar, não é assim que funciona. Mas a gente vai conversando, trata com todo o respeito possível e com todo o amor, porque o grande instrumento de atendimento dos espíritos, acima de qualquer técnica, conforme nos assevera Hermínio Miranda no livro Diálogo com as Sombras, é o amor. Então é conversar com amor, sem a pretensão de querer converter pessoas ou demover os espíritos daquilo que eles são. Todos nós somos livres. Se essas entidades se manifestam, a gente acolhe com carinho, a gente conversa e vai trabalhando sem violência, na perspectiva de que eles possam compreender a desnecessidade dessa situação no momento presente. O que o Espiritismo fala sobre os nossos irmãos extraterrestres? Eles se comunicam nas casas espíritas por canalização da mediunidade? O Espiritismo fala muita coisa sobre extraterrestres. Questão 176 do Livro dos Espíritos diz que os mundos são solidários entre si. Então os espíritos, eles não pertencem aos planetas, os espíritos pertencem ao universo. E os espíritos extraterrestres, eles estão entre nós há muito tempo. No período da chamada migração planetária, que implantou aqui uma série de civilizações antigas, aquele pessoal todo era extraterrestre, tá? Eles vieram todos de um planeta em torno de Capela, tudo extraterrestre, veio tudo para cá. A grande questão é que, para a doutrina espírita, os chamados extraterrestres, eles não vêm para a Terra
necessariamente dentro de uma condição espiritual de encarnados. Eles vêm, encarnam normalmente num útero e convivem entre as pessoas de maneira normal, sem nenhuma diferença. E em função do esquecimento do passado, eles vivem sem tantas percepções sobre seus mundos anteriores, convivendo entre nós de maneira normal. Ou seja, a humanidade terrestre, ela é composta por um conjunto bastante grande de espíritos vinculados à Terra há bastante tempo, mas tem um monte de gente que veio de outros lugares para cá. De onde veio Alcione? Ela é um ET. Ela é um ET. Só que como é o ET para a doutrina espírita? Ele encarna e Alcione não vai dizer assim, gente, eu vim de Sírios, eu vim de Aldebaran. Não tem. A relação dos espíritos de outros orbes com o natural processo reencarnatório, ele se perde. Outro dia, assistindo uma palestra de um rabino, judaísmo, né, espiritismo, perguntaram para ele sobre extraterrestre, ele disse, olha, todos nós aqui somos extraterrestres. O único que não é extraterrestre nós aqui é a minhoca, porque ela mora dentro da Terra, a gente mora tudo lá de fora, então nós somos tudo extraterrestres. Né? Está perguntando aqui se a violência pode mudar os planos de alguém. Eu estou entendendo é que se a violência pode alterar um planejamento que alguém tenha feito em função dos processos de violência que o nosso mundo possui. Isso acontece o tempo todo. Observe que o planejamento reencarnatório, ele não pré-estabelece a violência como uma das suas opções. Então, nenhum assalto, nenhum furto, nenhum roubo, nenhuma agressão, nenhuma expressão de desamor está prevista no planejamento reencarnatório. Por quê? Porque o planejamento reencarnatório, ele não é o que vai acontecer. É ao contrário, o que de melhor podemos fazer com o nosso tempo na Terra. Não é o que, olha, você vai renascer, você vai casar com fulano, você vai. Não é isso. Você vai renascer, o melhor para você é casar com fulano, o melhor é ter esses filhos, o melhor é essa profissão. O planejamento não é o destino, é o melhor panorama possível para você, e que você é capaz de realizar, e que os espíritos vão colaborar para que ele aconteça. Aí chega aqui, o cara furta, o cara rouba, o cara mata, o cara trai, violência, agressão, desamor, uma série de coisas que são todas essas decorrentes do quê? Do mau uso do livre-arbítrio humano. Então, quando a gente observa as circunstâncias onde a violência se apresenta, automaticamente o planejamento de outras pessoas começa a ficar comprometido. Eu vim para ser filho de meu pai e minha mãe. Eu ia ser o terceiro filho. Aí meu pai teve um entrevero com a minha mãe, matou a minha mãe. Pronto, aí eu não nasci. Altera o planejamento de alguém em função de uma violência. Ou, de repente, o lar se desfez e eu iria nascer naquele lar, não vou mais nascer. Então, é lógico que o livre-arbítrio de alguns interfere nas histórias dos outros. Ah, mas isso é justo? Se não está sendo bom, evolua, que é para sair dessa circunstância que nós estamos. Enquanto a gente viver numa sociedade em que nós temos que viver ao lado de determinadas características, a gente acaba sofrendo a influência. Eu vou dar só um exemplo, rapidinho. A gente tem muito a tendência de colocar que tudo que acontece é por causa do passado. Não, devedor. Então veja, quando Lívia decide reencarnar para ajudar Públio Lentulus, ela sabia que ele era uma alma complicada, ela sabia. E se ela não quisesse ter vindo, ela não tinha vindo, ela veio porque ela veio por amor. E tem aquele velho ditado, que não é espírita, mas poderia ser: quem se junta com os porcos, farelos come. Então, ela reencarna com ele, ele faz as bobagens e sobra para ela. Ela teve um filho raptado. É ruim ou é bom ter um filho raptado? É péssimo. Aí você vai dizer, ela teve porque ela devia para a lei. Não, é uma circunstância que decorre em função
da conduta do meu cônjuge, mas eu já casei com ele e a gente acaba sofrendo os embates juntos. Então a violência de um interfere na história do outro. Então as almas que amam muito, elas se aproximam de determinadas criaturas que ainda são difíceis, na expectativa de ajudar, mesmo sabendo que elas irão experimentar muitos sofrimentos com essas opções. É o caso de Alcione, é o caso de Célia, é o caso de Lívia. Ou seja, quando uma entidade evoluída faz a opção ou a eleição de vir ao lado de alguém que ela vem para ajudar, ela sabe que se o outro escorregar, ela deverá pagar parte desse problema sem ter culpa alguma, simplesmente pelo desejo de querer ajudar. Jorge, poderia explicar melhor a evolução do princípio espiritual nos mais diversos reinos? Ou seja, meu princípio espiritual já foi um mineral ou um animal? Hoje nós somos um ser humano. Nós somos a espécie mais evoluída do planeta, do ponto de vista espiritual, intelectual e tal, né? Somos a espécie mais evoluída. Então, se a gente é a espécie mais evoluída do planeta, há 1 milhão de anos atrás, a gente também era o mais evoluído que o planeta tinha. E o que tinha no planeta há 1 milhão de anos atrás? Aqui estava o Homo erectus. A gente estava aprendendo a andar em pé. Se for puxar 10 milhões de anos atrás, o ser mais evoluído que tinha era o Ramapithecus, que era um ancestral desse braço todo entre macacos e homens. Se eu puxar 65 milhões de anos, os primeiros mamíferos estavam surgindo. Eu devia estar entre eles, porque foi esse processo que foi naturalmente se dando para chegar nos primatas e chegar na gente. E se eu puxar mais para trás, se eu puxar, sei lá, 500 milhões de anos, os seres mais evoluídos da Terra eram os peixes. Então, evidentemente, se eu sou hoje o que sou, há 500 milhões de anos atrás, eu era isso. Então vai puxando, vai chegar o momento que a gente vai descobrir que o mais evoluído há 1 bilhão de anos atrás era a célula. Então a gente já foi uma alga azul. É razoável. Mas é o lógico, se eu sou sempre o mais evoluído daquilo que o planeta possui, eu fui, na época que a alga azul era a coisa mais fantástica do planeta, eu devo ter sido isso. E antes da alga azul? Antes da alga azul não tinha nem vida orgânica aqui. Então tinha ainda o período, você pode procurar uma teoria heterotrófica da origem da vida, de Alexander Ivanovich Oparin. É uma teoria de 1935, que fala como é que a matéria inorgânica se transformou em matéria orgânica, saindo da célula para trás, os coacervados, os colóides, as proteínas, os aminoácidos, para chegar nos processos das formações mais primitivas dos gases que viviam no planeta naquele período inorgânico. Então, é um fenômeno dessa natureza. E antes que você pergunte se você foi uma pedra, o princípio espiritual, ele não encarna na pedra. Pedra não desencarna. Que pedra não tem vida orgânica. Os seres orgânicos, sim, você anima para ter vida orgânica e depois desencarna. Na pedra a gente experimenta. Experimenta como? Fica associado àquele mineral, aprendendo a ver como é que se formam as moléculas, aprendendo a administrar uma molécula complexa. Até você vir da molécula para o átomo e descobrir que houve um período em que você ser um hidrogênio era uma coisa incrível, porque você administrava um próton e um elétron, você conseguia dominar os dois ali, você conseguia ajeitar os dois, e depois você deu um salto maravilhoso, quando você virou hélio, que tinha que tomar conta de 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons, e é assim que a gente vai evoluindo, a gente vai cada vez administrando estruturas mais complexas. Questão 540 de O Livro dos Espíritos, no trecho final da resposta, diz: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza.
desde o átomo primitivo, que nem é o que a gente conhece, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Em 1857, isso ainda era muito indecifrável. Nós precisaríamos das teorias, primeiro de Darwin, depois da teoria de Mendel, para entender a genética, depois as de Hugo de Vries, do mutacionismo, e depois as obras de André Luiz, com destaque para a evolução em 2 mundos, para entender o mecanismo da evolução e compreender essa migração do princípio espiritual pelos reinos até chegarmos à condição hominal. Segundo o Espiritismo, o espírito não tem sexo. Então seria correto o espírito de um homem casar com outro homem? Seria normal? Ou de uma mulher com outra mulher viverem juntas? Pergunta. É fato que nós não temos, conforme diz a questão 200 do Livro dos Espíritos, sexo. O espírito não possui sexo. Aí lá no finalzinho da resposta diz assim: como entendeis? Ou seja, não tem espírito macho e não tem espírito fêmea. Deus não fez. Esses aqui são os machos, que são as fêmeas, criou os espíritos. E por que tem essa parte do como entendeis? Porque o psiquismo do espírito, ele se alinha mais com o masculino e mais com o feminino. É uma característica que os espíritos desenvolvem no curso da evolução, porque conforme a doutrina espírita, nós estagiaremos no universo masculino e no universo feminino, para que a gente desenvolva as potencialidades do conhecimento que só um universo dá, e depois a outra que só o outro universo oferece para nós. Então, esse processo é natural de migração, da inversão entre essas duas polaridades da vida. E evidentemente que quando o espírito ele encarna dentro de um corpo material, ele sofre uma pressão hormonal que vem, de certa maneira, impulsionando determinadas características que o ser humano possua. E a gente às vezes diz assim: mas isso, homens e mulheres são todos iguais, só muda só um cromossomo e pronto. Isso não é tão assim, sabe? Existe alguma estrutura química que é diferente entre homens e mulheres? E se você tiver dúvida, você vai para a porta do presídio no domingo de manhã e conta quantos pais e quantas mães estão na porta, e conte quantos maridos e quantas esposas. Quantos maridos estão na porta do presídio feminino para visitar suas esposas, e quantas mulheres estão na porta para visitar os seus maridos. Não é um processo que a gente possa dizer que é cultural, porque isso se espalha por todas as diversas culturas da Terra. O instinto maternal. E de onde ele vem? Existem cargas hormonais, determinadas características que nos impulsionam nesse sentido. Então, essas características orgânicas, elas levariam o espírito a ter o interesse pelo indivíduo que seria, em princípio, do sexo oposto. Mas, evidentemente, que em função das histórias que nós trazemos, mesmo quando um espírito ele se percebe dentro de um corpo que é diferente daquele que ele é acostumado a ter, ele pode continuar tendo os interesses por pessoas do mesmo sexo. E aí ele vai acabar se relacionando com pessoas que são do mesmo sexo que o dele, ou seja, homens interessados em homens ou mulheres interessadas em mulheres. Em função do quê? Dessa possibilidade de que o espírito, ele, em função das histórias que ele já teve, ele sente esses determinados apelos. Entretanto, nem todos os casos de relacionamento homoafetivo estão obrigatoriamente relacionados com processos reencarnatórios. Não existe dentro da literatura espírita algo que afirme assim: fulano vive uma relação homoafetiva, está invertido. Era uma mulher, agora é homem, ou era um homem, agora é uma mulher.
essa leitura é uma leitura rasa e ela não observa as características e a importância das experiências da atual existência. Existem muitas pessoas que não estão invertidas, mas nesta existência fizeram a eleição por uma pessoa do mesmo sexo para ser o seu companheiro. Foi uma eleição que ela fez. Mas em função de quê? Ela teve uma educação que estimulou, ela viveu um trauma com uma pessoa e de repente ela decide ter um relacionamento homoafetivo. Ela tem, de repente, conviveu num ambiente onde essa prática era tida como uma prática comum e ela então se habitua àquilo, ela vive sem que isso seja uma necessária inversão. Então, essas circunstâncias existem de ser do passado, é possível, mas também tem muita gente que é uma situação do presente. E aí se pergunta se isso é normal de acontecer. Eu acho que a gente tem que se preocupar mais com uma outra coisa que é mais importante que isso, que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Mais importante do que o sexo do parceiro que eu escolhi, é nós perguntarmos a nós mesmos se nós somos leais, se nós somos fiéis, se nós elegemos essa pessoa em regime de reciprocidade de afeto. Então, se você elegeu alguém, e não importa se é do mesmo sexo ou contrário, seja fiel a essa pessoa. Não destrua a felicidade do outro, mas a gente tem que fazer tudo para que a gente seja leal à pessoa que nos elegeu. Então, a gente às vezes fica preocupado com uma questão da homoafetividade e não olha uma coisa que é mais gravosa, que é a promiscuidade. E não importa se é homo ou se é hétero, mas a promiscuidade, essa sim, é um processo dolorosíssimo que a gente encontra nas relações do mundo espiritual. Daquilo que a literatura espírita nos apresenta, os fenômenos mais complicados na área da sexualidade estão muito mais ligados à questão da promiscuidade do que da homoafetividade. Assim, portanto, a gente observe se nós estamos vivendo uma vida com disciplina e respeito ao nosso parceiro, que é muito mais relevante do que a gente estar unicamente ocupado se a pessoa é do mesmo ou do outro sexo. Vida digna e respeito ao parceiro. Como sobreviveria com a saúde mental uma mãe após o suicídio de um filho? Emmanuel diz que mais forte do que a perda de um filho, só há uma única coisa: saber que ele continua vivo. Saber que os nossos filhos vivem é talvez o melhor instrumento de consolação que a gente possa ter. Saber que o anjo da nossa vida não partiu para todo sempre e que a gente vai ter a oportunidade de reencontrá-lo no futuro e, quem sabe, até reconstruir o lar numa próxima existência, aonde nós, melhor aparelhados do ponto de vista espiritual, poderemos ter relações muito mais saudáveis, porque Deus é sempre a favor da vida e do amor, e se nesse momento isso não nos está sendo oferecido é por alguma razão que a gente hoje desconhece, mas que vai fundamentar a razão pela qual isso se deu, e que no amanhã o amor se apresenta de maneira muito mais efetiva nas nossas vidas, isso é profundamente consolador. Saber que eu terei a possibilidade de tomar nos meus braços o meu filho, levá-lo pela mão, matar a saudade, dizer que o amo, ouvir ele dizer para mim que me ama, e resgatar aquela relação que por um tempo está interrompida em função da morte. Então isso é um elemento extremamente consolador. E as mães dos suicidas, quando elas ouvem isso, elas dizem: isso pode ser consolador para você, que o seu filho não se matou. Mas para mim, que sei o que reserva para os espíritos que decidiram retirar a própria vida, eu sei que meu filho é uma alma desgraçada.
E nesse sentido, a doutrina espírita vem num segundo movimento de consolação para dizer que não existe condenação eterna em lugar nenhum da lei de Deus. E que, por maior que seja o delito que a gente cometa, a misericórdia de Deus é sempre maior do que os nossos erros, do que as nossas falhas. Assim, portanto, os nossos filhos frágeis, que por algum motivo decidiram sair da vida pela porta enganosa do suicídio, ainda que venham a enfrentar as naturais consequências que a gente sabe que são graves, que são demoradas, que vão exigir um tempo maior para que consigam se organizar, nenhuma alma está condenada ao sofrimento eterno. E que os nossos filhos poderão voltar aos nossos braços num tempo futuro para a retomada desse grande processo educacional e de amor que a gente desenvolveu ao longo das nossas vidas. Então, quando você pergunta o que dizer para uma mãe que perdeu um filho pelo suicídio, dizer a ela que a vida continua e dizer a ela sobre Maria de Nazaré. Quando Jesus volta do sepulcro para dizer que a vida continua, ele volta por 3 motivos. Ele volta para dizer à humanidade que a vida continua. Ele volta para dizer a seus discípulos que não temessem a morte e que por isso poderiam divulgar o Evangelho, porque ainda que o Império Romano os matasse, não os destruiria. Mas ele volta por sua mãe também, para dizer a ela do quanto é maravilhoso saber que os nossos filhos vivem. E é Maria de Nazaré que tem um trabalho particularmente interessante com os suicidas. Então Maria, ela também coordena um trabalho no mundo espiritual de acolhimento daqueles que mais padecem, exatamente por ter sentido na pele, no coração, na alma, a perda do filho. Hoje ela desenvolve o trabalho que faz e promove um socorro maravilhoso para essas entidades. Então, se os nossos filhos partiram pela via do suicídio, eles estão hoje nos braços de Maria de Nazaré, esperando ser melhorados, ser recuperados, para que possam voltar para os nossos braços num futuro, para a gente retomar a nossa história que ficou interrompida, para a gente não se cansar de dizer que nós os amamos e que eles amam a nós também. Jorge, o que dizer para aquela pessoa que chega à nossa casa espírita com a mediunidade aflorada e só poderá ir à reunião da mediunidade depois de passar pelo ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita? Essa é a recomendação que a gente tem que fazer, porque a gente tem que ter a compreensão de que a mediunidade aflorada, ela não pode ser vista por nós como um cartão de apresentação na reunião mediúnica. No livro Socialismo e Espiritismo, Leon Denis fala que durante a sua adolescência ele era médium. E aí ele procurou a doutrina espírita, porque ele era médium. E quando ele entrou no espiritismo, a mediunidade sumiu. Porque a mediunidade dele foi exatamente para atraí-lo para as hostes espíritas. Então, muitas vezes, determinados indivíduos possuem uma mediunidade ostensiva. Isso não é um carimbo de que eles estão aptos para irem para o grupo mediúnico, mas sim que eles estão sendo chamados para um processo de educação, de instrução e, quem sabe, do futuro até de trabalho. A gente tem que entender que os mentores, eles possuem a possibilidade de disciplinarem o mecanismo da própria mediunidade. Então, se uma pessoa que tem mediunidade ostensiva adentra a casa espírita e ela não tem conhecimento espírita, é temerário você colocar essa pessoa na mesa mediúnica pelo simples fato dela ter a mediunidade ostensiva. Então tem que dar um tempo para que a pessoa se organize emocionalmente,
para que ela se organize doutrinariamente e ela possa então ingressar no grupo de estudo da mediunidade e poder fazer. Algumas pessoas chegam com a mediunidade ostensiva e já possuem conhecimento doutrinário, já possuem uma caminhada espírita. Nessas circunstâncias, você pode até colocar a pessoa saltando o módulo 1 do ERJ, para facilitar. Eu já vim de uma outra casa, já tinha. Então, pode até tentar fazer isso. Mas saltar o grupo de ERJ para quem não tem conhecimento espírita é muito perigoso, porque a gente coloca na mesa mediúnica uma pessoa que vai ter medo, que vai fugir, que vai de repente se apavorar, ou ter condutas absolutamente inadequadas dentro da mesa mediúnica. Então, é preciso dar tempo. E eu diria que nessa resposta aí, ela vai participar da reunião mediúnica depois que ela passar pelo atendimento espiritual e depois o ERJ, tá? A gente não pega a pessoa que está com a mediunidade ostensiva e põe no ERJ. Leva o tratamento espiritual, para atendimento espiritual, para que no atendimento espiritual você possa receber essa pessoa, dar uma organizada emocional nela, depois colocar no ESD. Aí vai ficar bacana. Porque, às vezes, no trabalho que a gente vai fazer de atendimento espiritual, essa ostensividade, ela começa a diminuir, e a pessoa, ainda que continue mais sensível, não fica do mesmo jeito que era no ontem, permitindo que ela tenha até mais tempo para organizar as ideias e depois ingressar no grupo mediúnico. Então, eu vou ser mais claro no que eu quero dizer. Mediunidade ostensiva não é carimbo, não é passaporte para a reunião mediúnica, sob pena da gente criar problema no grupo. Então, mas é pior colocar direto. Melhor a gente tentar disciplinar a pessoa, orientá-la no sentido moral, para depois ela ingressar no grupo mediúnico quando for o tempo adequado. Muito bem. E quero dizer mais, pessoas que chegam de outro lugar e se apresentam na casa espírita assim: olha, eu estou chegando de Mossoró, lá eu participava da reunião de desobsessão 5 vezes por semana, eu já tinha um trabalho lá direto com o Dr. Bezerra, fizemos uma série de curas e tal, e a pessoa já vem, ela se apresenta como médium ostensivo. Desconfie. O trabalhador que vem de outro lugar, que bate na porta da casa espírita querendo acesso direto à reunião mediúnica, abra seu olho com ele. Que o trabalhador mais adequado é aquele que chega e diz: olha, eu era trabalhador do centro espírita tal, no que eu posso ajudar? Esse é o ideal para a gente poder acolher na nossa casa de maneira mais segura, tá bom? Perfeito, perfeito. Quais as causas das enfermidades mentais, segundo o Espiritismo? As enfermidades mentais, elas são classificadas basicamente em 3 grupos. As de neurodesenvolvimento, que são aquelas que são da área da neurologia. Os processos psicóticos, que são aqueles em que existe a desestruturação da personalidade, esquizofrenia, psicopatia, hoje chamada de sociopatia, processo de questão do transtorno delirante, transtorno de borderline, esses são todos da área psicótica. E os transtornos neuróticos, que são os que são daqueles que lutam para manter a sua sanidade, lutam para não perder a sua lucidez, que são de diversas ordens. Tem o transtorno de humor, transtorno de opositor, são 8 classes diferentes dos fenômenos neuróticos. E as causas que eles têm, elas podem ser causas do passado e podem ser causas do presente. Existem muitas pessoas que trazem transtornos mentais oriundos de outras existências. Então, eu tive uma história mal resolvida no passado, reencarno agora e venho com sequelas emocionais do ontem. Então, eu tenho muito medo, eu tenho processos depressivos, eu tenho uma série de dramas do ontem que estão aportando no hoje. E aí o indivíduo se percebe
adoentado emocionalmente. Por quê? Porque ele traz do passado uma história complicada para o hoje. Aí alguém vai me dizer assim, ué, e por que tem tanto problema hoje se não tinha assim no passado? Hoje os consultórios de psiquiatria estão cheios de gente, os consultórios de psicólogo estão cheios de gente. Antes da pandemia já estava cheio. Depois da pandemia, lotou depois da pandemia. Aumentou a síndrome do pânico, aumentou a ansiedade, aumentou a depressão, aumentou tudo depois da pandemia. E depois dessa última eleição, superlotou. Não, eu não estou brincando, é verdade. É verdade. Observa-se um acentuado crescimento dos transtornos depois da última eleição. Então, muito bem. Nós estamos vivendo um processo de acentuado fenômeno dessa natureza. Causas. Então, muito bem. Causas anteriores existiam. E nós temos hoje um grave problema no presente, que é o detonador dos fenômenos de transtornos emocionais do presente, que é o materialismo. Eulália falou para a gente. O materialismo, gente, ele é muito mais nocivo do que a gente possa imaginar. A gente já tinha problema do passado, só que chegava aqui na encarnação, recebia a fé, e a fé dizia, não, vai passar, Deus está vendo, está ruim, mas vai ficar melhor, Deus está cuidando de nós. Se você pegar o livro Renúncia, o capítulo 4 da primeira parte, chama-se varíola. Até os vilões do livro oram, pedindo a Deus ajuda. Se você for ler esse capítulo, os vilões estão orando, pedindo que melhore e tal. Por quê? Porque a fé, ela estava bem enraizada na nossa sociedade. Quando no século XIX houve esse fenômeno da extirpação da fé do coração do Ocidente, então o homem ficou sem fé. Sem fé, nós temos 3 graves consequências. A primeira é a perda da esperança. Um homem sem fé não tem esperança de dias melhores. E a gente sem esperança fica ansioso. Por isso tem tanta crise de ansiedade. Além de perder a esperança, perdemos a segurança, porque eu tenho medo agora, tenho medo de sair na rua, tenho medo de morrer. Eu tenho uma filha de 10 anos, um filho de 7 e um nenenzinho de 1 ano e 3 meses. Se eu morrer, meu Deus, quem vai cuidar dos meus meninos? Quem vai ficar com o Pedro? Meu Deus, e agora? O bichinho só tem 1 ano e 3 meses. Né? Aí eu fico agoniado, se eu morrer, como é que vai ser? Por quê? Porque se eu não tenho Deus, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de sair, eu tenho medo de me relacionar com os outros, tenho medo de pegar uma doença, e se acontecer, meu Deus, se acontecer, meu Deus, então, a pessoa sem fé, ela fica com medo, aí aumenta a depressão, tem medo de conviver com as pessoas, e como se não bastasse retirar a nossa segurança e a nossa esperança, também tira a nossa temperança. O homem sem fé, ele não tem temperança. Então ele diz assim, já que não tem Deus, também não tem punição para nada. Então eu posso fazer o que eu quiser, que não vai ter Deus para me julgar. Então as pessoas se jogam na promiscuidade, se jogam na drogadição, porque já que não tem Deus, não vai fazer mal nenhum. E aí você encontra uma série de pessoas completamente alienadas, drogadas, perdidas, completamente sem bússola em função da perda da fé. Então esse fenômeno do materialismo na sociedade atual, ele é um grande detonador de processos que poderiam não ter ficado agravados se a fé participasse das nossas emoções no presente. Então isso, de certa maneira, é um fator predisponente. A gente já trazia do ontem, somado com os dramas do hoje, aconteceu tudo isso. Houve um afrouxamento dos laços de família, aí a gente hoje sofre muito mais, as relações ficaram muito mais fugazes, as pessoas casam e dizem assim, estou casando com fulano, mas se não der certo a gente separa, né? Então, é isso, já casa, já pensando em separar, né? Esquisito. Então isso é um problema, a gente está vivendo um período assim de muita indiferença, com relação às pessoas, e isso gera muita dor.
As pessoas não amam, as pessoas não se dedicam. Tá doido que eu vou cuidar de você? Se vira para lá. Então, não existe a entrega, não existe o cuidar, não existe o compromisso. E isso gera uma sociedade absurdamente egoísta, muito sofrida. E a gente fica muito mais doente por conta disso tudo. Então, aqui sobre o centro espírita, Jorge. Como podemos perceber quando o centro espírita está sendo obsediado? Como podemos prevenir? A gente vai saber se o centro espírita está sendo obsediado quando a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, aí pegar a mensagem, pode pegar lá, os obreiros do Senhor. Cadê o Evangelho segundo o Espiritismo? Aqui. Pega aí, os obreiros do Senhor. Tem uma pergunta depois dos obreiros do Senhor. Essa pergunta está aqui, tá? Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, por meio de quais sinais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que professarão e ensinarão. Reconhecereis pelo número de aflitos a quem leve consolo. Reconhecê-los-eis pelo amor ao próximo, pela sua abnegação. O que é abnegação? Abnegação é não ter interesse pessoal. Se você tem alguém que tem interesse pessoal, ou seja, se ele ganha alguma coisa com aquilo que ele faz, ele não tem abnegação. Então, pelo interesse pessoal, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, reconhecê-los-eis por fim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. E aqui quero aproveitar para falar sobre desinteresse pessoal. A gente vê na obra básica que tem duas chagas na humanidade, o orgulho e o egoísmo. Isso está nos capítulos da lei moral. Quando chega no último capítulo, que é da perfeição moral, ele não fala mais que o egoísmo e o orgulho. Ele só fala de uma coisa: desinteresse pessoal. Porque o desinteresse pessoal é onde se encontra. Imagina um Y. Então vem o orgulho e o egoísmo, eles se fundem e formam uma coisa só, chamada interesse pessoal. Se você quer ver se uma pessoa realmente venceu o egoísmo e o orgulho, ela não tem interesse pessoal. Porque quem tem interesse pessoal é porque tem interesse, né? Se ela tem interesse, ela tem egoísmo. E se é pessoal, ela tem orgulho, entendeu? Então é um interesse pessoal, não é um interesse institucional. Interesse pessoal. É onde o orgulho e o egoísmo se encontram. Então, na hora que você tem esse tipo de comportamento na instituição, é porque você está diante de um fenômeno dessa natureza. Como que você faz para prevenir? Nós precisamos estreitar os nossos laços de amizade fora da instituição espírita. Criar uma casa espírita, onde as pessoas apenas se encontram dentro da instituição, é um grave risco de que ela amanhã venha a ter problema. A gente precisa se encontrar fora da casa. Então a gente precisa ter, não quero que a gente fique fanático, mas a gente precisa ter como amigos os meus companheiros de trabalho espírita. A gente vai sair para ir para o shopping, vamos encontrar fora. Não, eu só me encontro na tarefa. Quando eu saio dali, os meus amigos são outros. Então tem alguma coisa errada, gente. Se aquelas pessoas só são meus coleguinhas dentro do grupo espírita, e quando eu sair dali jogo uma bomba ninja e desapareço, tem alguma coisa errada. Grupo de jovem, como é que você mede a saúde de um grupo de jovem? A saúde você mede entre o tempo que a reunião acaba e a hora que o centro fecha. Se você tiver um grupo de jovem que a reunião acabou, isso é todo mundo fechando o centro, correndo, vai fechar esse grupo, vai desaparecer. O grupo de jovem é aquela coisa que você quer que o povo vá embora e o povo não vai, aí eles ficam na porta, eles ficam conversando, gente, já está bom, vamos embora. Não, fulano, cadê fulano? Esse grupo é saudável. Grupos onde as pessoas têm um prazer na convivência são grupos saudáveis. Então, como fazer para que as instituições espíritas diminuam a possibilidade de terem conflitos dessa natureza? Convivendo também fora da casa espírita. Não é para ser fanático, dizer assim, não, meu vizinho não é espírita, eu não vou nem falar com ele, que ele não é espírita. Não é isso. Mas tentar manter uma relação de proximidade com os colegas do movimento espírita em outras oportunidades.
aniversário, convida o pessoal. Eu já vi algumas instituições que fazem assim, ó, uma vez a cada 2 meses, eles se reúnem para comer junto. Ah, mas vai sair muito caro. Não sai, porque é assim, domingo de noite você vai comer, você pega o prato, você vai comer, você leva lá para a casa do fulano. Você leva o que você vai comer para comer lá na casa do outro, entendeu? Aí todo mundo leva o prato que vai comer, aí todo mundo senta, bate papo, conversa, você vê o nome dos filhos do outro, conversa, todo mundo se integra e pronto. Se sobrar comida, tem alguma coisa errada, porque não é para fazer jantar, é para a gente comer na casa dos outros só. Cada um pega o seu pouquinho, assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer essa macarronada para 50 pessoas. Não, você vai fazer só para o seu mesmo. Lá o cara come um pouquinho, você vai comer um pouquinho dos outros também. Então, todo mundo come e aí a gente se integra, mas se a gente ficar muito segregado na casa, a gente corre o risco de adoecer. E a gente vai descobrir por aqui. Como que eu vou descobrir os que estão, que se afastaram do bom caminho? Por esse item. E aí, só para terminar, na mensagem de cima diz assim, benditos sejam aqueles que tenham dito a seus irmãos, irmãos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, quando chegue, encontre acabada a obra. Não tem um negócio assim? Aí tem gente que lê isso e pensa assim, unamos os nossos esforços para que o Senhor, quando chegue, encontre acabada a obra. Não é, é para encontrar a obra concluída, não é destruída. Tá?